mas é a presença de um processo de comunicação que Deus quer estabelecer conosco. Deus quer falar conosco. E a segunda leitura vai dizer isso. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou antigamente aos nossos pais, falou pelos profetas. Nestes últimos dias, nesses últimos tempos, Deus nos falou por meio do Filho. E aqui está a comunicação perfeita, total e definitiva. Deus nos fala por meio de Jesus Cristo, que tem autoridade dada pelo Pai, e ao mesmo tempo Ele tem todos os canais e formas humanas de comunicação, de tal forma que o encontro do divino, o Verbo que se fez carne, com o humano, a nossa natureza humana, vai desencadear todo um processo de comunicação. E nesse processo de comunicação vamos encontrar a vontade de Deus a nosso respeito, o sentido da vida. Vamos encontrar os ensinamentos do Evangelho. Vamos encontrar, enfim, aquilo que nos dá alegria de viver, de sermos filhos de Deus, herdeiros do céu. Então, quando eu olho para o presépio, quando eu vejo aquela criança pequena, eu devo dizer, aqui está de forma concreta o desejo de Deus de se comunicar conosco. Desde o despojamento do filho que veio pobre, desde a atitude de Maria e José, que já se comunicam com essa criança através do silêncio, da humildade, desde aqueles pastores que correm até a gruta de Belém e ficam admirados diante da beleza, da simplicidade daquele momento importante. Tudo isso é comunicação, comunicar-se com Deus. E esse processo vai se alargando. Jesus vai nos ensinar durante toda a sua vida a nossa comunicação com Deus. Vai ensinar até o Pai Nosso, que é uma comunicação dos filhos que se abrem ao Pai. Vai comunicar a sua riqueza através da Eucaristia, da Santa Missa. A Santa Missa é a comunicação do mistério pascal. É ali que nós entramos em contato com o Cristo Cordeiro, que se doa, que dá para nós o alimento, que é o pão vivo descido do céu. E os apóstolos tiveram o privilégio de terem uma comunicação maravilhosa, porque eles viram o que Jesus fez. Quando perguntaram a Jesus se ele era ou não o Messias, ele respondeu: vejam o que eu estou fazendo. Portanto, apelou para a visão: vejam o que está acontecendo. Os cegos recuperam a vista, os doentes a saúde, os paralíticos andam. Veja, veja, vem e vê. Está vendo como Deus vai se utilizar da visão da carne para mostrar o mistério da presença do Verbo no meio do mundo, esse Verbo que se fez carne. E assim, meus irmãos, poderíamos citar tantos outros exemplos onde Jesus quer comunicar o amor do Pai, o amor que transforma, que gera vida,
o amor que é uma luz, e esta luz vai aparecendo no meio do mundo. E é interessante que Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, para dizer que nós também devemos comunicar ao mundo a luz, o sabor pela vida. E tudo isso tem a sua origem no Verbo que se fez carne, esse Verbo que assume a natureza humana, para desta forma tornar fácil e possível a comunicação com o Pai. Antes da vinda do Cristo, é claro que havia também uma comunicação com Deus por meio dos profetas, mas era ainda uma comunicação imperfeita. Agora, com o nascimento de Jesus, isso se torna total e definitivo. Quem me vê, vê o Pai. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, comunicar-se com Deus por meio de Jesus Cristo, em Jesus Cristo e por Cristo, é encontrar a comunicação perfeita, é falar com o Pai, é sentir o Pai, é estar com o Pai na pessoa do Filho, pela ação do Espírito Santo. Então, que esses pensamentos nos ajudem a perceber a grandeza, a beleza do Natal. Deus quer falar conosco, e Ele quer falar de uma maneira total e definitiva, e isso vai acontecer na pessoa do Filho. Então o Natal, mesmo que tenha o silêncio de uma criança, tem ali a beleza de alguém que vem falar conosco. E cada palavra que Cristo vai pronunciar vai ser uma palavra de mensageiro do Pai. Eu vim para que todos tenham vida. Esse é o eixo da comunicação de Jesus Cristo, transmitir a vida. Podemos dizer que Cristo é como o signo total do Pai, único e perfeito, que vem trazer ao mundo o projeto, o amor que o Pai quer transmitir a cada um de nós. E esta é também a nossa vocação. A vocação do ser humano é a comunicação recíproca entre nós. Como na Trindade existe a comunicação do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, da mesma forma todos nós temos a vocação a comunicar aos outros aquilo que recebemos de Deus. A nossa vida, de fato, ela deve ser pautada nesse processo de reciprocidade. Cada um comunica ao outro os dons que recebeu de Deus. É isso que vem nos ensinar Jesus Cristo, que ninguém deve viver sozinho, isolado, mas deve estar aberto para o outro. Isso pode ser chamado também de partilha, pode ser chamado de perdão, pode ser chamado de comunicação do amor. Mas Jesus vem dizer, olha, você não deve viver sozinho, você deve se comunicar com os irmãos. E essa comunicação deve ser sempre em vista do bem, do crescimento de cada um, da doação de si mesmo para os outros. Assim como na Trindade há uma comunicação entre as pessoas, o grande projeto de Deus é que sejamos de fato uma comunidade, uma família, onde as pessoas se comunicam e transmitem uma para as outras o que